Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E a palavra de Deus diz: bem-aventurados ou felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, breve Jesus Graças ao bom Deus, nós estamos juntos outra vez. É sempre motivo de alegria poder compartilhar com você aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, compartilhar o Evangelho, as boas novas de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho está disponível a todo aquele que tem um coração sensível para recebê-lo, independentemente da sua condição social, econômica, cultural, independentemente da sua nacionalidade, da sua etnia, do lugar onde você vive. Todas essas questões que diferenciam os seres humanos uns dos outros, para Deus elas não têm importância nenhuma, porque o Evangelho está acessível a todos quantos queiram. Todos os seres humanos são vistos pelo Senhor como seus preciosos filhinhos e filhinhas. E a todos estes, o Senhor quer alcançar com a mensagem de salvação. A todos esses, o Senhor quer tirar das trevas, da ignorância do pecado, para a luz, para o conhecimento da salvação que há em Jesus Cristo. Deus lhe abençoe, que essa luz bendita cada dia mais envolva a sua vida, dê sentido à sua existência e que no Senhor você encontre paz, alegria, esperança e salvação. Eu fico feliz por saber que a nossa mensagem alcança gente das mais diferentes denominações religiosas. Um abraço para você que é católico, apostólico, romano. Eu tenho muita gente querida, amigos e gente da família que são católicos. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, por sua amizade. Um abraço para você que é de alguma igreja pentecostal, você evangélico, você espírita, enfim, seja qual for aí a sua denominação religiosa, ou mesmo você que não está ligado a nenhuma igreja, a nenhuma comunidade religiosa, mas também é uma pessoa temente a Deus e por isso está com seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Aqui no programa A Voz da Profecia, nós todos nos tornamos uma só família. Independentemente do nome da igreja, ou que tenha ou que não tenha, estamos todos juntos. E o objetivo é glorificarmos a Deus através das lindas músicas do Quarteto Heraldos do Rei e estudarmos a Santa Bíblia. Bênçãos de Deus sobre você e sobre sua casa. E eu tenho aqui mais uma bênção para lhe oferecer, que está aqui em cima da mesa. É esta revista Apocalipse. Se você já tem esse material, faz bem em estudá-lo. Não basta pedir e receber de graça. É preciso estudar, tá bem? Se você já solicitou essa revista, já chegou aí à sua casa, eu lhe pergunto, já estudou ou a revista está lá na gaveta, jogada, esquecida? Assim não adianta nada. Pegue a revista. Leia página por página, sempre com a Bíblia ao lado, comparando o que está sendo explicado aqui com o que a Bíblia diz. Porque, na verdade, essa revista aqui é um guia de estudos da Bíblia.
O objetivo da revista é levar você à Bíblia. O que é confiável é o que está escrito na Bíblia. Essa revista só merece confiança se o que está escrito aqui, de fato, está em harmonia com o ensino bíblico. Peça a revista, compare o texto que está aqui com o texto bíblico, e eu tenho certeza que você terá uma compreensão mais profunda da Santa Bíblia, em especial no que concerne ao livro do Apocalipse, que é por muitos visto como o mais difícil de todos os livros da Bíblia. E, de fato, há algumas partes bem difíceis de serem compreendidas, mas quando a gente estuda com oração e com orientação, os símbolos do Apocalipse vão se tornando claros diante da gente e o nosso coração vai se enchendo de alegria e de esperança no Senhor, porque a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vitória para aqueles que confiam em Deus. novotempo.com/Escola Bíblica. Esse é o site para você entrar e solicitar a revista. Outra opção é você pedir através do WhatsApp, número 12982444449. Salva esse número no seu celular e manda mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Apocalipse. Nós vamos retornar o seu contato e esse material vai chegar gratuitamente às suas mãos. Vamos ouvir música? O Quarteto Arautos do Rei já quer cantar e glorificar o nome de Deus. E essa canção é linda. Ela nos fala a respeito do amor de Cristo, aquele que morreu por você e por mim. Ouça agora, Arautos do Rei, Foi Assim. Em tristezas eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr, mas em toda provação Jesus proveu consolação, pois meu viver tornou mais forte o coração. Aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Gente triste tenho visto, gente humilde sem abrigo, gente só, sem lar, sem fé, sem paz e amor. Mas em meio à solidão, em Cristo achei a solução, pois entreguei a minha vida em suas mãos. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer pude a fé compreender e sentir bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim
Bendito amor, sublime amor, daquele que deu a sua vida por você e por mim, e eu fico feliz por saber que o sacrifício de Cristo, em meu lugar, em seu lugar, não foi em vão, porque nós estamos sendo sensíveis à voz do Senhor. Acredite, quando você anda nos caminhos de Deus, recebe o perdão do Senhor e procura amá-lo e amá-lo cada dia mais, você se torna, nesse mundo de tantas decepções e tristezas para Deus, você se torna a alegria de Deus. Você se torna uma pequena luz de Deus no meio desse mundo de escuridão. Isso alegra o coração do Senhor e Deus usa você para iluminar a vida de outros filhinhos e filhinhas dele que ainda estão perdidos nesse mundo confuso. Deus lhe abençoe. E a revista Apocalipse, já pediu? Peça, tá bom? O WhatsApp está aí, número 12982444449. Um outro presente que eu posso lhe oferecer, e eu espero que você goste, é o fato de que todos os dias eu tenho tido o privilégio de preparar, de gravar pequenas mensagens bíblicas, de no máximo 5 minutos. É um projeto aqui da web da Novo Tempo chamado Este Dia com Deus. Você pode receber essas pequenas mensagens bíblicas diárias no seu celular, tanto para você assistir, refletir, como também para você evangelizar, compartilhar, mandar para outras pessoas. É só você entrar nesse site, novotempo.com/Este Dia com Deus. novotempo.com/Este Dia com Deus. Aí você vai fazer um pequeno cadastro para que a Novo Tempo possa mandar diariamente para você esses pequenos vídeos de reflexão bíblica. Será um prazer ter a sua companhia também através desse material. Mas é todo dia, tá bom? É bom você saber que eu vou todo dia estar diante de você. Você vai enjoar da minha pessoa, mas que o Senhor tenha misericórdia de você e que Ele possa renovar todos os dias o seu desejo de ouvir a palavra do Senhor. Não se impressione muito com o pregador, apenas ouça a pregação. O que importa não é quem diz, mas é o que está sendo dito, desde que, é claro, seja dito com base na palavra de Deus. Será um prazer ter a sua companhia no projeto Este Dia com Deus. Vamos agora para o intervalo é curtinho e na sequência eu volto. Você já viu aí o título da mensagem? A loucura de Deus. Talvez você viu esse título e pensou assim, ora, pastor é que deve estar louco, como é que coloca um título desse? Calma, antes de você me apedrejar, eu volto logo depois do intervalo e eu vou explicar para você o porquê desse título. Fica aí. Veja que para o ser humano separado de Deus, tudo isso é sinal de progresso, avanço, evolução da humanidade. Uma humanidade que tenta se afirmar, negando sua insuficiência e finitude. Para nós que somos salvos, diz Paulo, a mensagem da cruz é poder de Deus. Veja que ele diz assim, para nós que somos salvos, apresentando a salvação como um ato presente. O Evangelho é mais que uma linda história de amor, ou mais do que uma interessante teoria. Os homens não aprenderam a conhecer a Deus. E mesmo assim eles se gloriam de seus feitos e de sua sabedoria. A mensagem de salvação, por meio de um crucificado, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Prontinho, já voltei. Este é o seu programa A Voz da Profecia. E a gente está aqui no programa exatamente no momento do estudo da Santa Bíblia.
Eu sei que há algumas pessoas que, nesse momento, elas pegam a Bíblia e outros me dizem assim, pastor, eu pego um papel, uma caneta e vou anotando os textos, as frases, assim, palavras que julgo serem mais importantes, para depois eu poder recapitular tudo em oração. E alguns até dizem que pegam algumas ideias apresentadas aqui para depois apresentarem também mensagens lá para a sua igreja, para a sua comunidade religiosa. Isso é maravilhoso. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Mas antes vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, nosso coração se volta a Ti mais uma vez, Senhor, porque sabemos que é o Espírito Santo quem nos conduz e nos ilumina na compreensão de Tua palavra. Por isso nós Te pedimos humildemente, fica conosco, Senhor, e abre nossa compreensão agora. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos à Bíblia? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Vou começar aqui nesse verso e depois nós vamos refletir nos versos seguintes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Na minha Bíblia está escrito assim, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Repito, certamente a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz. Paulo diz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A ideia é que a mensagem da salvação por meio da fé no Senhor Jesus que foi crucificado parecia o cúmulo da loucura para os gregos, que eram amantes da filosofia, e para os judeus, apegados às suas muitas tradições. E você sabe que hoje não é diferente? A cultura moderna, totalmente dominada por ideias humanistas, divulga e defende, por exemplo, o pluralismo, o ensino de que tudo é normal e aceitável. Na cultura moderna, se ouve muito a respeito do relativismo. Nada é absoluto, tudo é relativo. Não há verdade absoluta, exceto essa. Outra situação comum da cultura moderna é o individualismo. Cada um decide o que é certo e errado, de acordo com sua conveniência, com sua vontade. Não existe uma norma superior. Veja que para o ser humano separado de Deus, tudo isso é sinal de progresso, avanço, evolução da humanidade. Uma humanidade que tenta se afirmar, negando sua insuficiência e finitude. Uma humanidade que se ilude como se tivesse atingido o domínio total do conhecimento e da vida. Mas aos olhos de Deus, no entanto, tudo isso é pura insanidade, isso é pura loucura, de uma geração egocêntrica, que tem como marcas fundamentais a negação de sua dependência de Deus, a rejeição de limites, a aversão à ideia de submeter-se a um ser supremo que quer e pode salvá-la. Então, Paulo diz que a palavra da cruz, ou a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem. E veja, eles se perdem exatamente porque eles rejeitam a graça divina, que é o único meio capaz de salvá-los. Mas Paulo diz assim, para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. E nós somos salvos não porque somos melhores do que os que se perdem, somos salvos porque nós aceitamos a mensagem da cruz, enquanto, como já disse, os que se perdem, eles se perdem porque rejeitam a mensagem da cruz, o único caminho capaz de salvá-los da perdição eterna. Para nós que somos salvos, diz Paulo, a mensagem da cruz é poder de Deus. Veja que ele diz assim, para nós que somos salvos, apresentando a salvação como um ato presente.
Mas a Bíblia apresenta também a salvação como um ato passado. Romanos capítulo 8, verso 24, Paulo diz assim: porque na esperança fomos salvos. E a mesma salvação que é apresentada como um ato passado e presente, também é apresentada como um ato futuro. Eu posso citar Romanos 13, verso 11, onde está escrito assim: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu gosto, inclusive, de citar esse verso muitas vezes aqui na introdução do nosso programa. A nossa salvação, diz Paulo, está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então é assim, a salvação na Bíblia é apresentada como um ato passado, presente e futuro. E Paulo conclui o verso que eu li aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, dizendo assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, para os salvos é poder de Deus. Poder demonstrado pela transformação de nosso caráter. Quando nós, pecadores, aceitamos a mensagem da cruz, quando nós aceitamos a graça do Senhor que nos perdoa e também nos transforma. O Evangelho é mais que uma linda história de amor, ou mais do que uma interessante teoria. O Evangelho é o poder de Deus atuando na vida do pecador arrependido, fazendo dessa pessoa uma nova pessoa, um novo ser. Vamos seguir na leitura? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Agora eu vou ler o verso 19, ele diz assim: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqui uma referência ao texto de Isaías, capítulo 29, verso 14. Significa que todo esforço para encontrar sentido e destino para a vida por meio de filosofias humanas é vão. Essa é a ênfase de Paulo aqui no verso 19. Agora, verso 20. Está escrito assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Paulo pergunta e diz: onde está o sábio? Certamente aqui uma referência aos gregos que amavam a filosofia secular. E ele diz: onde está o escriba? Os judeus que enfatizavam a autoridade da lei, uma referência a eles aqui. E então ele diz: onde está o questionador deste mundo? Gregos e judeus, eles apreciavam argumentações filosóficas. Paulo diz assim: Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Uma ênfase na completa inutilidade de todo pensamento e argumentação que ignoram os planos de Deus para a salvação. Essa é a ideia de Paulo. E agora no verso 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A mensagem é apesar das evidências da sabedoria de Deus reveladas no mundo natural. Os homens não aprenderam a conhecer a Deus. E mesmo assim eles se gloriam de seus feitos e de sua sabedoria. Mas Paulo diz: Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Para os gregos e judeus descrentes, o anúncio do evangelho da salvação por meio da fé no Cristo crucificado
parecia a mais absoluta loucura. E agora no verso 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus pediam a Cristo todo o tempo demonstrações físicas e exteriores, em forma de maravilhas, de milagres e de fatos. Por isso que Paulo diz, porque os judeus pedem sinais, e aí ele diz assim, e os gregos pedem sabedoria. Um povo visto por séculos como intelectual e pensador. Eles acreditavam que o intelecto era capaz de compreender tudo. Quando Paulo aqui faz referência especialmente a gregos e judeus, ele faz isso porque estas eram as duas classes mais importantes da época. E agora o verso 23, já que nós estamos lendo verso por verso e tentando compreender. Está escrito, verso 23, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nós pregamos, diz Paulo, o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, porque eles tinham a expectativa de um Messias que governaria como um rei terreno, faria de Israel assim o reino supremo do mundo. A mensagem do Messias crucificado parecia aos judeus ofensiva. Na verdade, era ofensiva a eles. E aí Paulo diz que essa mesma mensagem também é loucura para os gentios, para os estrangeiros, especialmente aqui no caso os gregos, que confiavam na lógica, nas descobertas intelectuais, na ciência. A mensagem de salvação por meio de um crucificado, e você sabe que a crucifixão era a mais humilhante forma de punição usada pelos romanos. Então essa mensagem de salvação por meio de um crucificado, na visão dos gregos, era um absurdo, uma grande tolice. Verso 24 agora. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Os que foram chamados, no caso, são aqueles que ouviram, que aceitaram o chamado da graça divina. Para esses, o Senhor Jesus Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. E tomara que seja para você também. Agora chegamos ao verso 25. E veja, foi daqui desse verso que eu tirei o título da mensagem de hoje. Está escrito assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo faz referência à loucura de Deus e fraqueza de Deus. Preste bem atenção nesse ponto. Essa é uma linguagem figurada. Na realidade, não há loucura e nem fraqueza em Deus, mas a maneira como Deus lida com o ser humano parece completa insensatez ao coração não regenerado. Você compreendeu bem? Eu vou repetir essas palavras, vou repetir essa ideia. Quando Paulo fala aqui da fraqueza de Deus ou da loucura de Deus, ele está usando uma linguagem figurada. Não há loucura e nem fraqueza em Deus. E eu fiz questão de colocar o título da mensagem A Loucura de Deus só para chamar a sua atenção, para criar em você, de repente, assim, algum interesse ou questionamento, mas que fique claro para você e para todo mundo que não há loucura em Deus e nem fraqueza em Deus, mas, como eu disse, a maneira como Deus lida com o ser humano é que parece completa insensatez ao coração de uma pessoa não regenerada, não convertida. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero ler aqui capítulo 1, agora no verso 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Aqui na minha Bíblia está escrito assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês,
não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Irmãos, diz Paulo, considerem a vocação de vocês, o chamado de vocês, e observem, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Significa, veja, que para estabelecer a sua igreja e realizar a sua obra, Deus não depende da sabedoria, da riqueza ou do poder desse mundo. Deus busca salvar todas as classes de pessoas, mas os que são considerados mais sábios, poderosos e de nobre nascimento, eles tendem a se exaltar em vez de se humilharem perante Deus. Você sabe do que eu estou dizendo? É por isso que o Evangelho sempre alcança mais sucesso entre as classes mais humildes. Eu admiro todas as pessoas que são sensíveis ao Evangelho, mas confesso a você que eu tenho uma admiração ainda maior por pessoas que são financeiramente assim muito abastadas, pessoas que são ricas e mesmo assim se rendem ao Evangelho. E eu digo isso porque há uma tendência natural no ser humano, quando tem muitas posses, de se sentir autossuficiente, independente. Pensa que é o dono do mundo, que o mundo gira em torno de si mesmo e que ele não precisa de ninguém, muito menos de Deus. Por isso que eu digo que eu admiro quando pessoas assim, de muitas posses, elas são humildes e se rendem a Deus e vivem o Evangelho na sua plenitude. Isso é maravilhoso. Mas como Paulo diz, lamentavelmente, muitos poderosos de nobre nascimento e que são sábios segundo a carne, muitos desses não se rendem a Deus e, como já disse, pela razão do fato de se sentirem muitas vezes autossuficientes. E agora, a partir do verso 27 até o verso 29, está escrito assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Paulo diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Entenda, as coisas loucas aqui quer dizer pessoas com pouca instrução secular. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Coisas fracas aqui, isto é, que o mundo considera como sendo fracas, pessoas fracas. Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Humildes, alguém sem nome, sem destaque ou sem influência. Esses são desprezados pela sociedade. Como diz Paulo, aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ou seja, aquelas pessoas que o mundo considera inexistentes ou sem nenhum valor. Estas são as pessoas usadas por Deus para mostrar que Ele não depende da habilidade ou instrução humana, para revelar como é vão, inútil, confiar no poder do homem e do mundo. No final, nenhuma classe de pessoas tem motivos para se gloriar perante Deus. É curioso pensar que, aos olhos de Deus, na sabedoria de Deus, no reino de Deus, o líder é servo, o grande é pequeno, o sábio é louco, o forte é fraco, o rico é pobre. Quem perdoa, ou melhor, quem perde, ganha. No reino de Deus, o menor será o maior, quem morre é quem vive eternamente. Coisas de Deus, compreendidas por aqueles que têm um coração regenerado. Quando você se converte ao Senhor, você entende, como já disse, que não há loucura e nem fraqueza em Deus, pelo contrário, o que há em Deus é sabedoria e força.
Porém, o coração não regenerado não compreende, não alcança, não valoriza a sabedoria de Deus e a força de Deus. E agora versos 30 e 31. Mas vocês são dele. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. É a união com Cristo que nos torna sábios e fortes, porque é Ele quem provê tudo o que é necessário para resgatar o ser humano condenado pelo pecado. Por isso não há nenhum motivo para exaltação ou jactância pelas conquistas humanas. Nossa glória é conhecer o Senhor e Salvador. Jesus Cristo é nossa fonte de contínuo louvor e alegria. Diante dele, todo o conhecimento, toda a riqueza, toda a sabedoria do ser humano se perdem em total insignificância. O texto de Paulo termina aqui no verso 31, citando o profeta Jeremias, capítulo 9, quando Paulo diz assim: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Lá em Jeremias 9, versos 23 e 24, está escrito assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que gloriar-se, glorie-se nisso, diz o Senhor, em me conhecer e saber que eu sou Deus e faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Que lindo, hein? Deus diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não fique se achando, porque você tem muito conhecimento. Não se glorie o rico nas suas riquezas, não fique aí bobinho pensando que o fato de você ter muitas coisas torna você o dono do mundo, o super-homem, a mulher maravilha. Não se glorie, não se envaideça por causa da sua riqueza. Não se glorie também o forte na sua força. Até porque, assim como a riqueza de um momento para outro pode se perder, a força também, com o tempo vai embora. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que gloriar-se, diz o Senhor, glorie-se nisso em me conhecer. Em ter a sensibilidade de reconhecer a minha sabedoria e a minha força. Saber que eu faço juízo, justiça e misericórdia na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Sua glória não está no conhecimento, na força ou na riqueza, mas creia, a glória do ser humano está no conhecimento de Deus, na experiência de conhecer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Aí sim é que está a nossa sabedoria, nossa riqueza, nossa força. Os que são verdadeiramente sábios, fortes e ricos, eles atribuem louvor a Deus e não a si mesmos. Eu gosto sempre de dizer, quem tem Deus tem tudo, mesmo não tendo nada. Mas quem não tem Deus, não tem nada, mesmo tendo tudo. Para concluir, um questionamento, uma pergunta. Como que nós podemos nos livrar da loucura humana e adquirir a sabedoria divina? Como aceitar e compreender e desfrutar os planos de Deus? Como ter a mente aberta e sensível à influência de Deus? Para a gente sair da loucura humana, da fraqueza humana e nos apropriarmos da sabedoria de Deus, da força de Deus. Como conseguir essa experiência maravilhosa e sublime? Aqui mesmo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 2, eu leio os versos 10 a 12. Está escrito assim:
Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Observe, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, quem proporciona o conhecimento de Deus à humanidade. E não foi exatamente isso que Jesus disse e prometeu? Lá em João capítulo 14, Jesus diz assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Ei, meu amigo, minha amiga, acredite nisso. O conhecimento de Deus, da verdade, só é possível àqueles que se submetem voluntariamente à direção e à iluminação do Espírito Santo. É por isso que antes de estudar a Bíblia, a gente deve sempre orar e pedir ao Espírito Santo que nos direcione, que nos ilumine. E aqui no verso 11 que eu li, 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, Paulo diz assim: pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Veja, assim como os pensamentos, desejos, intenções de uma pessoa são conhecidos apenas por ela mesma, ou alguém a quem ela queira revelar, assim também ninguém, nem anjos, nem homens, seres criados, ninguém é capaz de conhecer a Deus senão pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Daí a razão de estar assim no verso 12: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nós não temos recebido, diz Paulo, o Espírito do mundo. Nesse caso, o mundo é representado como tendo um espírito cuja natureza é essencialmente má. O espírito do mundo se opõe ao Espírito de Deus. Quem o possui não tem prazer nas coisas de Deus, não as compreende, não aceita. Paulo diz, porém, que nós temos o Espírito que vem de Deus, para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O propósito divino, ao nos conceder o Espírito Santo, é nos levar à compreensão do Evangelho. E o resultado dessa experiência é visto na vida do crente que vive em harmonia com a vontade de Deus. Nela se vê o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso está em Gálatas, no capítulo 5. Estas pessoas desfrutam a sabedoria de Deus. Estes têm prazer na vontade de Deus. Estes se tornam cidadãos do reino de Deus. Oh, que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo possa habitar em você e que você desfrute todos os dias o milagre da conversão, que esse milagre seja renovado todos os dias. O milagre do novo nascimento, para que assim você e eu, nós todos, possamos andar na direção de Deus. Veja, quando você se converte a Cristo e você compreende que não há loucura e nem fraqueza em Deus, pelo contrário, o que há em Deus é sabedoria e força. Quando você se converte, quando você nasce de novo, e Deus abre sua mente para compreender essas realidades sublimes e eternas, quando você é convertido ao Senhor, então sua vida muda radicalmente.
Quando nós andamos na direção de Deus, direção contrária àquela na qual estávamos antes, consequentemente, o que estava à nossa direita passa a estar à nossa esquerda, e o que estava à esquerda passa a estar à direita. Eu quero dizer com isso que muitas coisas que antes você considerava como certas e boas, passam a ser erradas e ruins. Outras que eram vistas de forma negativa ou desprezíveis, tornam-se as mais admiráveis e queridas da vida. O que antes você amava, agora você evita. O que antes você evitava, agora você ama. Veja, é uma mudança radical em interesses, valores, prioridades. O que antes parecia ser a loucura de Deus, agora você sabe que é a manifestação da sua suprema sabedoria. O que antes parecia ser a fraqueza de Deus, agora você vê como a força do seu amor incomensurável. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Tomara que você e eu vivamos essa experiência sublime e compreendamos que a mensagem da cruz é, em realidade, a manifestação do poder de Deus e do amor de Deus para a nossa salvação. Vamos ouvir o quarteto? O quarteto já está pronto para cantar e para glorificar agora o nome do Senhor. Ouça essa música forte e linda. Arautos do Rei, Foi na Cruz. Um cego aqui, outrora andei distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abriram. Que prazer sinto agora em sua luz. O imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. No sangue que verteu lá na cruz, perdão encontrei. Foi na cruz, em que ao fim percebi o meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi
Oh, que mensagem forte, hein? E verdadeira. É no encontro com Cristo que os nossos olhos se abrem. No sentido espiritual, é claro. Enquanto estamos longe do Senhor, nós estamos cegos, surdos e nulos em relação às coisas espirituais. Mas quando o ser humano abre seu coração para Deus e permite que o Senhor o encontre, então Deus abre nossos olhos, nossos ouvidos, nosso entendimento. E nós compreendemos sim que a mensagem da cruz não é nada de loucura, pelo contrário. É a grande manifestação da sabedoria de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus para conosco. Tomara que esse milagre maravilhoso de transformação da sua mente, do seu coração, de fato se efetue na sua vida hoje e seja renovado todos os dias. Ao pé da cruz nasce perdão. Ao pé da cruz nasce esperança e poder para a gente ter uma nova vida. Ao pé da cruz, nosso orgulho é vencido, nosso egoísmo é quebrado, nossas inclinações inferiores para o pecado são trabalhadas e vencidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que nós precisamos é correr para Jesus, para junto da cruz de Cristo, clamando pelo seu perdão e pelo seu poder, para termos uma vida nova. Deus abençoe, apesar das dificuldades, não desista. Apegue-se à sabedoria de Deus, à força de Deus, para que você também possa vencer e que você seja verdadeiramente sábio, que você seja forte, que você seja rico. Mas lembre-se, a maior sabedoria, maior força e a maior riqueza consistem em nossa ligação com o Senhor. Aqueles que estão unidos a Deus pela fé são os verdadeiramente sábios, fortes e ricos que estão nesse mundo. E um dia, pela graça de Deus, nós alcançaremos a vida eterna. Deus abençoe você. Vamos orar juntos? Pai querido, nós nos voltamos a Ti em gratidão e louvor, Senhor, pela mensagem da cruz que chegou até nós. E para nós não é nada de loucura ou fraqueza, pelo contrário. Para nós a mensagem da cruz é a manifestação da Tua sabedoria, da Tua força e do Teu amor. Ó Deus, transforma cada dia mais nosso coração e nossa mente, Senhor, para que nós compreendamos e desfrutemos essas verdades eternas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Como é sublime o Evangelho. Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo habite na sua mente, no seu coração e lhe conduza cada dia mais para pertinho do Senhor. Assim terminamos mais um programa A Voz da Profecia. No entanto, lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. A gente se vê semana que vem. Tchau.